Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio de Vestibular por Habilidades. Eu sou a Gabi e hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. Bom, gente, para começar, eu vou falar que esse livro é muito importante quando se trata do assunto vestibular, né? Tanto na FUVEST, tanto no Enem, pra gente falar sobre repertório, na redação e até outros vestibulares, ele cai bastante, tá? É um livro que ele traz assuntos muito recentes, ele é do século XX, né? Ele assim, se passa ali nos anos 1920, 1940, 1960, por aí. Então, ele é um livro recente, tá? Ele traz assuntos muito importantes como ditadura militar, ele traz alguns estigmas, estereótipos que a gente tem do Brasil até atualmente, né? Em 2024, que é quando eu tô gravando esse vídeo. São assuntos pertinentes ainda. Então, é um livro extremamente importante. Bom, gente, então, o livro principalmente passa em 3 locais, né? Manaus, Líbano e São Paulo, né? São os 3 locais principais do livro. E os personagens, né, obviamente, tem os 2 irmãos, que é o Yacub e o Omar. Eles são irmãos gêmeos, tá? Gêmeos idênticos. A gente vai ver que aí não é tão idêntico ao decorrer do livro, mas a gente entende isso depois, tá? A princípio, eles são gêmeos idênticos, só que a gente tem a ideia, né? Gêmeo, não tem o mais velho, não tem o mais novo, são gêmeos, né? Mas não, gente. Nesse livro, a gente tem sim essa ideia de um mais novo e um mais velho. Por mais que eles são gêmeos, um nasceu antes, minutos antes, né? Uma diferença de minutos mesmo. O Yacub, ele nasceu minutos antes do Omar. Então, ao decorrer do livro, a gente tem essa ideia de que o Omar é o caçula e tal. Sempre falando, trazendo essa ideia, tá? Eles também têm personalidades extremamente opostas. Não é porque eles são gêmeos que eles são iguais em tudo. Eles são extremamente opostos em jeito, característica de personalidade e tal. Então, assim, ao longo do livro a gente percebe mesmo que eles são pessoas completamente diferentes, tá? E aí tem a mãe dos irmãos, né, a Zana, que ao longo da história a gente percebe que tem uma relação aí bem estranha com os filhos, né? Ela já foi uma mulher muito apaixonada pelo marido, o Halim. Só que, cara, esse amor todo que ela tinha pelo marido foi transferido completamente para os filhos. Então ela é maluca pelos filhos. Ela é bem super protetora, tá? É uma coisa até que fica estranho na trama, porque a gente sente ali, tem um feeling de que ela é muito obcecada, apaixonada pelos filhos. Isso até é estranho, tá? E aí a gente traz também o Halim, né, que é o pai deles. O Halim, ele é um cara, assim, que ele é muito apaixonado pela esposa, ele faz de tudo por ela, fez de tudo por ela. Ele perdeu os pais, né, ele é órfão dos pais, então, assim, a pessoa que ele tem mesmo pra estar com ele é a Zana. E aí, assim, a gente coloca até que ele é meio pau mandado dela, porque ele faz tudo que ela quer, tudo que ela pede ele faz, ele só obedece e tal. Então, né, a gente traz isso, mas ele é um homem frustrado, tá? Porque ele é apaixonado por ela, só que ele percebe que ela é mais apaixonada pelos filhos do que por ele. Então a gente percebe até que ele é meio arrependido de ser pai às vezes, porque ele preferia ter o amor da esposa do que dividir ela completamente com os filhos. Tem também a Rania, né, que ela é irmã dos meninos, do Yacub e do Omar. Meu, ela é assim, apaixonada por eles, ela puxou a mãe nesse quesito. A mãe ainda consegue ser mais que ela, mais apaixonada que ela, tá? Mas ela é sim muito apaixonada, ela nunca se casou, porque ela nunca encontrou a figura dos irmãos em nenhum outro homem. A mãe tentava arrastar advogado, médico pra ela, e ela não queria, porque ela queria literalmente alguém que se parecesse os irmãos, ou até mesmo os irmãos, né? Fica ali aquela dúvida no meio do livro. A gente tem também 2 personagens que são extremamente importantes. A Domingas, que ela é a empregada da casa, tá? Ela é indígena, então traz esse estereótipo do indígena de novo no livro, em literatura brasileira, que é extremamente importante, tá? Ela tem esse estereótipo do indígena, então ela é empregada, ela é agregada da casa. O que é esse termo agregado que a gente vê muito na literatura brasileira, tá?
é aquela coisa que, assim, como ela é empregada, ela é da família, mas ela não é tanto da família, entendeu? Ela é mais ou menos, ela mora na casa, mas ela não tem um quarto igual todo mundo, ela mora no fundo da casa ali, então ela tem essa figura do agregado, tá? No livro a gente vê até algumas partes que ela fala sobre a liberdade, que ela gostaria de ter liberdade, enfim. E a gente tem o personagem que é de fato muito importante, que é o narrador, é o Nael, né, que é o filho da Domingas. Ele não é o personagem principal, isso é muito legal desse livro, porque a gente geralmente vê que o narrador, se for em primeira pessoa, que é igual a esse livro, né, em primeira pessoa, ele é o personagem principal. E nesse caso não é, o personagem principal são os dois irmãos, mas ele conta da perspectiva dele, desse Nael, filho da Domingas, como é a casa, tudo que acontece lá. Então a gente tem esse personagem também que é importante, ele é excluído pela família, embora seja da família, tá? Outra coisa importante da gente mencionar é que esse livro, ele não é linear, vamos colocar assim, né? O autor, ele coloca algumas coisas do passado, volta pro presente, vai pro futuro, volta pro passado. É um pouco meio bagunçado, mas não é tão bagunçado, né, como esse aqui, ó. Angústia, do Graciliano Ramos. Esse aqui é difícil. Esse Dois Irmãos não é difícil, a gente entende, mas assim, tem essa ida e vinda, tá? Presente. Bom, gente, no comecinho do livro a gente tem ali que o narrador, ele começa pelo fim do livro, tá? Então a gente tem uma cena ali da Zana, que é a mãe dos irmãos, ela tá no hospital ali no leito de morte, parece, e aí ela pergunta, né, para as pessoas que estão em volta dela, se os filhos dela fizeram as pazes. E aí a resposta dela é um grande silêncio. Mas aí no começo a gente já percebe a preferência dela pro filho mais novo, que é o Omar. Então, o capítulo 1, ele começa falando, né, sobre o Yaqub, que ele tá voltando do Líbano, né, tem essa cena aí dele voltando do Líbano, ele foi com 13 anos, mais ou menos, voltou com uns 18, e aí ele tá voltando, tá, o pessoal indo buscar ele e tal, aí a gente entende o porquê que ele foi, como é a relação dele, ele volta muito quieto, ele é muito quieto, muito fechado, diferente do Omar, tá, então tem essa treta, ele é quieto por quê? Não é só porque ele é quieto. Tem uma treta de fundo e a gente vai entender essa treta agora. Na época ali que eles eram menores, né? Uns 13 anos, 12 por aí, tinha aqueles bailes de carnaval onde eles moravam e eles iam, se arrumavam tal, iam bonitinhos. E nesses bailes aí, uma vez, o Omar, ele dançou com uma menina, a Lívia, linda, que os dois achavam, né? Ela muito linda. Só que o Yaqub também gostava da Lívia, então ali na época ele fica triste com isso. E aí num outro momento eles são chamados para ir no cinema, todos, né, da vizinhança ali vão pro cinema. E quando eles estão no cinema, tem um momento ali, a Lívia, o Yaqub e o Omar, eles ficam juntos no cinema, só que aí acaba a luz. E quando volta a luz, o Omar vê a Lívia beijando o rosto do Yaqub. E aí o Omar fica extremamente bravo, ele mostra ali um traço da personalidade dele, que ele é bem agressivo, bem explosivo. Ele pega uma garrafa, quebra a garrafa e dá na cara do irmão dele. Então aí que a gente consegue aquela coisa que eu falei no começo, da diferença de aparência dos dois, porque o Yaqub, ele adquire uma cicatriz em formato de meia-lua no rosto. E aí a gente consegue diferenciar eles e saber por que o Yaqub foi pro Líbano. Foi por isso, porque eles brigavam demais e aí o que tinha pra fazer é mandar ele pro Líbano. O Yaqub tá voltando do Líbano, quando ele volta ele tem uma festinha ali de boas-vindas, né, novamente, de retorno. E aí tá todo mundo lá, o Omar ainda não chegou nessa festa e quando ele chega a gente consegue ver a felicidade imensa da mãe por causa do Omar estar ali. Então a gente já aí consegue perceber que a mãe tinha sim um filho preferido, que era o Omar, o caçulinha e tal. Quando ele nasceu, ele teve alguns problemas ali, ele ficou meio doente, né, quando ele nasceu. E aí, então, por isso, por ser mais frágil e tal, a mãe tem um amor gigantesco por ele, tratando até quando o Yaqub estava no Líbano, tratando como se ela tivesse um filho único, né? Então a gente percebe, assim, essa preferência da mãe por um filho. Quando o Yaqub volta, a gente percebe a diferença, né, de personalidade dos dois. O Yaqub fica em casa estudando, ele é extremamente estudioso, extremamente esforçado, ele é muito bom em matemática, então ele fica em casa estudando. Já o Omar sai pra farra,
Até no livro a gente vê que ele é bem mulherengo, ele gosta de ficar com várias mulheres e tal. Então a gente percebe essa diferença de personalidade dos dois. A ambição dos dois é bem diferente, né? Tem esse traço forte. A gente percebe também esse traço de personalidade bem agressiva aí do Omar quando ele é expulso, né, da escola que ele estudava, porque ele agrediu o professor de matemática, o padre Bolislau. E mais pra frente a gente vê que esse padre, quando o Yaqub volta, né, do Líbano, ele aconselha ali o Yaqub e fala assim, olha, você é muito inteligente, tal, suas habilidades são grandes, você não tem que ficar aqui, você tem que crescer, ir para outros lugares. Ele aconselha o Yaqub a ir para São Paulo para tentar outras coisas, ter outras oportunidades. Então a gente vê aí que, né, o Omar agride o professor, só que o queridinho do professor é o Yaqub. Sempre tem essa disputa entre os dois aí bem forte. Bom, e aí pro capítulo 2 a gente começa mais ou menos com a história ali, contextualiza a história dos pais, né, da Zana e do Halim. Falando bem brevemente, a Zana ela já tinha uma boa vida quando não era casada com o Halim. Então, assim, quando eles se juntam, eles têm um comércio e tal. É uma vida boa, uma vida estável, uma vida legal, né? Então, não tem problemas, assim, financeiros nem nada ali até o momento. E aí a gente já corta pro Yaqub indo para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, ele vê o que ele quer ser engenheiro. E aí, ó, alerta crítica social, anota essa parte. A gente consegue perceber nessa parte do livro como é estigmatizado esse negócio de que o centro do desenvolvimento do Brasil é Sul e Sudeste. Então ele sai de Manaus para ir para São Paulo, porque em Manaus ele não teria futuro, ele não teria boas oportunidades, e aí ele vai para São Paulo. Então tem esse estigma bem forte aí de que o desenvolvimento é só nas grandes cidades. Aí a gente tem essa diferença de crescimento pessoal dos dois. O Yaqub tá crescendo, estudando, fazendo a vida dele em São Paulo, enquanto o Omar só farra, só mulher, não tá nem aí pra vida, pro crescimento pessoal, nem nada. A gente tem até ali uma cena que é forte, né? O Omar, ele chega com uma mulher em casa, o Halim não gosta, bate no Omar bastante, e aí, uns 2 dias depois, ele fala assim que isso não tá certo, que ele não tá crescendo, ele não tá se esforçando. E aí ele decide, né, que ele quer mandar o Omar para São Paulo. Porque se o Yaqub deu certo em São Paulo, o Omar também vai dar certo em São Paulo. Mas o Yaqub, ele fala que ele não quer. Nossa, nunca que ele moraria junto com o Omar. Então ele fala assim, eu pego um quartinho, eu alugo algum lugar ali pra ele, mas não na minha casa, né? Aí ele vai pra São Paulo, o Omar, né? Ele fica lá. Nos primeiros meses que ele tá lá, ele se dá super bem, ele vai nas aulas, até o Yaqub acha estranho isso, né? Dá uma investigada ali, mas realmente ele dá certo. Só que aí a gente percebe que do nada ele para, do nada ele não vai mais, ele parou de se esforçar. E aí a gente tem um plot aí, do nada, aleatório, que o Omar, ele pega dinheiro, ele pega dólar do Yaqub, ele rouba o passaporte do Yaqub, já que eles são idênticos, né? Então ele dá esse migué aí e ele rouba o passaporte, rouba dinheiro e vai para os Estados Unidos. Ele foge e vai para os Estados Unidos, até manda uns cartões postais falando que a vida lá é boa e não sei o que e tal. Então a gente tem esse do nada aí no meio da história. Outro fato interessante da gente falar, da gente trazer também, é que todas as vezes que o Omar ele levava alguma menina para casa, a mãe não gostava, a mãe brigava, a mãe repreendia ele, falava que não e tal. Então a gente vê aí que todas as vezes, né, que eles queriam namorar, que eles queriam fazer alguma coisa, a mãe não deixava. Então tem essa ideia meio estranha de que a mãe não quer que eles namorem. Parece até que a mãe quer ser namorada deles, né? Porque é meio estranha aí essa trama. Enfim. E aí tem toda essa loucura dele ir para os Estados Unidos e tal. Mas nesse meio tempo, tem uma vez, né, que ele tá tendo ali um tipo de um affair com a empregada do Yaqub. E aí, tipo, ele vai pra casa do Yaqub, onde o Yaqub tá morando, né? E aí ele entra na casa e ele começa a olhar, assim, os quadros, as fotos, né, da casa do Yaqub. O Yaqub antes, né, quando o Omar tava em Manaus, ele tinha anunciado que tinha se casado, mas não falou com quem que era. E aí, quando o Omar vai pra São Paulo, ele descobre que ele se casou com a Lívia.
E aí ele fica muito bravo, ele estoura, ele começa a desenhar um monte de coisas obscenas nas fotos. Isso é uma coisa bem feia, né? Tanto até o Yakub fala depois pro pessoal da família dele. Eu já tô no 6º capítulo, mas tudo bem. Tem que ser bem curtinho, bem rapidinho mesmo, tá? Então, assim, aí a gente já percebe quando... depois que o Omar volta dos Estados Unidos, ele vai pra Manaus, pega outra menina, se esconde com a menina, se enfia num canto que ninguém sabe onde é, todo mundo procurando ele e tal. Acham ele vai pra casa. E aí, quando ele vai pra casa, a gente consegue perceber que a casa já tá ruim ali, aquele ambiente tá ruim. E aí o Halim, ele, muito triste com todas as situações que estavam acontecendo, ele começa, né, há um tempo já no livro, a gente percebe, ele começa a se embebedar, ele bebe bastante pra poder suprir tudo isso que ele tá passando, esse vazio que ele tá sentindo da esposa não tá nem aí pra ele. E aí ele morre, ele deita no sofá e ele não acorda mais. E tem uma cena que, na minha opinião, é extremamente pesada, tá? O Omar, ele entra em casa e aí ele vê o Halim jogado no sofá, morto, e ele começa a xingar o pai. O corpo ali, sem vida, ele começa a xingar de tudo que ele passou e não sei o que, com a raiva que tava no pai dele, ele começa a xingar. Uma cena que eu achei, assim, particularmente bem pesada, tá? Já no capítulo 7, a gente conhece ali um professor, que é o Antenor Laval, que é um professor que o Omar gosta, por incrível que pareça. Ele não gostava de estudar, mas ele gostava desse professor. E aí a gente, ao decorrer ali do livro, a gente vê que esse professor, ele tem ideias esquerdistas, ele tá mais pra esse lado da esquerda. E aí a gente vê que mais pra frente ele é morto pela polícia, pelos seus ideais. Então aí a gente tem uma alusão, né, uma crítica. É a ditadura militar, ali é o começo da ditadura, então a gente vê que pessoas que tinham essas ideologias eram mortas e ninguém tava nem aí. Aí a gente percebe também o Nael e a Rania, eles têm ali um negócio entre eles. O Nael, ele é apaixonado pela Rania há um tempinho, então a Rania até um dia chama ele pra trabalhar com ela, ele vai, ajuda ela, e aí eles têm ali uma relação, né, relação mesmo, uma relação sexual dos dois, mas só aquela vez. Aí a gente já vai pro capítulo 8, pós-morte do pai, né, do Halim. A gente vê que a casa começa a desmoronar, literalmente e moralmente, né? Aí a gente também tem uma cena, assim, que é importante pro livro, pra gente entender mais uma dessas discussões entre os irmãos. Porque o Omar, ele tentando ali se estruturar na vida, ele conhece um indiano, que ele é dono de hotéis e tal, e ele começa a conversar com esse indiano, perguntar pra ele se ele quer ajuda pra ver terreno, pra construir mais hotel. E aí a mãe acaba ligando pro Yakub falando assim, olha, tem um indiano aqui, dono de alguns hotéis, se você quiser, você pode vir aqui, o seu irmão tá vendo até algumas coisas, né, pra ajudar ele. E aí o Yakub fala, beleza, como eu sou engenheiro, eu vou ajudar, mas trabalhar com o Omar, nunca. Aí ele vai pra Manaus. Só que quando o Omar descobre que eles estão conversando, esse indiano e o Yakub, já é meio que tarde demais, porque o Omar descobre e o Omar também descobre que o hotel já está em construção, o Yakub já está ajudando o indiano e ele fica muito bravo por isso. O Omar, ele parte pra cima do Yakub, ele não tá nem aí, ele bate mesmo. E aí, por isso, o Yakub, ele entra meio que num processo ali de tentar prender o irmão por causa disso. Então a gente tem vários momentos ali, né, de que o irmão fica foragido, ele tenta fugir da polícia, a Rania tenta proteger ele a todo momento. Bom, e aí entrando no capítulo 9, a gente vê uma conversa muito importante da Domingas com o Nael. Antes dela morrer, né, ela tá quase morrendo, mas antes disso ela conta pro Nael que ela teve uma relação não consensual com o Omar, ou seja, um estupro, né. E aí, ao longo da trama, a gente consegue perceber, assim, que ela teve uma relação consensual com o Yakub. A gente vê até uma cena que o Nael retrata, que eles estão de mãos dadas, né, a Domingas e o Yakub. Então, a gente vê ali que teve uma relação consensual, mas com o Omar, não. Então, fica subentendido, né, a gente não sabe quem é o pai do Nael, mas a gente sabe que o Nael é filho de algum dos irmãos. E é isso mesmo, é essa ambiguidade, o autor ele traz isso toda hora, então a fins de vestibular mesmo, é isso. Em alguma questão, se cair,
é essa ambiguidade. Depois eu venho trazendo um pouquinho da minha opinião de quem eu acho que é o pai, mas para vestibular a gente não sabe. E aí, entrando no capítulo 10, a gente vê esse finalzinho ali, né? Que é quando a casa tá desmoronando, fisicamente mesmo. A Zana, ela não quer sair, ela tem um apego muito forte ali na casa, mas ela tem que sair de qualquer forma, não tem como ficar mais lá. Ela vai pro bangalô, né, da filha, da Rania, e aí ela descobre que ela tem uma hemorragia interna. No capítulo 11, ela vem a falecer. E já no capítulo 12, a gente vê o Omar indo preso, né? Que eu já falei. E esse finalzinho ali, quando o Nael já tá adulto, ele fala sobre ele ser professor, né? Ele vira professor, a gente vê essa admiração que ele tem com os professores, eles sempre falando isso. Uma das coisas que ele mais admira no Yaqub é que o Yaqub é muito inteligente, ele se esforça, ele tem esse amor dos professores, então ele acaba virando professor, né? O Nael. E ele fala sobre essa questão do pai, ele fala que tem até uma parte bem legal, que é bem forte. Ele fala que os irmãos não tiveram filhos, porque mesmo que ele seja filho de um dos dois, eles nunca foram pais de verdade, né? Um dos dois, eles não foram pai do Nael. O Nael não teve um pai presente para a criação dele. Então ele fala que eles não tiveram filhos, porque ele também não tem um pai presente. Então, aí, dando as minhas considerações finais sobre o livro, a minha opinião, né, de quem é o pai aí, sinceramente, eu acho que seja o Omar, tá? Porque, assim, no final ali, quando a Domingas vai contar pro Nael quem é o pai, a gente vê que ela conta quem é o pai, mas o Nael não fala pros leitores quem é o pai. Mas antes dela contar pra ele, ela fala sobre o estupro. Então, pra mim, meio que uma coisa leva a outra. E outra coisa, né? Na narrativa inteira, a gente vê uma admiração, vamos colocar assim, da Domingas com o Yaqub. Então, se fosse o Yaqub, eu acho que o Nael falaria assim, até porque ele gosta também bastante do Yaqub. Então, eu acho que se fosse ele teria falado. Então, eu acho que ele vive em uma negação ali, que ele não gosta de saber que o Omar é o pai dele, fruto de uma coisa tão violenta, né? Então, esse livro é extremamente importante, muito bom. Eu adorei a leitura. É uma leitura pesada, sim, tá? Dos acontecimentos ali, tem bastante coisa. Mas, assim, para repertório nas redações, é uma coisa que a gente pode, abranger muitos assuntos. Então, é muito legal, eu recomendo demais. Eu vou resolver com vocês agora 2 questõezinhas da FUVEST, né? Dos vestibulares aí da FUVEST. E aí, pra gente só finalizar, pra mostrar pra vocês mais ou menos como que cai. E é isso, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, vamos resolver então essas questõezinhas aí. Tá aparecendo aí na tela pra vocês, eu vou ler aqui, tá? A primeira é realmente da FUVEST, tá? Em Dois Irmãos, de Milton Ratum, os gêmeos Yaqub e Omar representam 2 personalidades antagônicas que se enfrentam ao longo da narrativa. A rivalidade entre eles tem como resultado... Para aí, tenta resolver, eu vou falar aqui o gabarito, mas tenta resolver aí porque é bem importante, tá? O gabarito é a letra E, tá? A desagregação e a ruína da família. A gente consegue perceber isso bem forte, né, ao longo do livro. A gente vê que realmente a família vai decaindo cada vez mais. E a outra, os planos narrativos de romance Dois Irmãos, de Milton Ratum, se organizam a partir... Pausa, tenta responder... Gabarito é letra B, dos relatos de Halim e das lembranças de Nael, tá? Então, assim, é isso, é basicamente dessa forma, né, como eles cobram aí nos vestibulares. É muito legal, vale muito a pena. Se você aí vai começar as férias agora, ler é muito importante. É um livro muito legal que dá pra usar pra várias coisas, né, vários repertórios e tal. É isso, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve pra gente vir com mais outros livros, mais outras resenhas. E é isso, gente. Um beijão e tchau!